Hoje nós vamos iniciar uma nova série de pregações. E dessa vez, não uma série individual, mas eu e os outros pastores que auxiliam aqui no trabalho, vamos dividir uma mesma série sobre o tema Eu sou mesmo um cristão. Eu sou mesmo um cristão. O título dessa série foi inspirado em um livro escrito por Mike McKinley, um autor que nos ajuda a pensar sobre esse tema que é muito importante. Esse livro se viu como uma faísca inicial e nos ajudou a enxergar a importância desse tema, mas nós realmente queremos falar o que a palavra de Deus diz. Nós não queremos expor os capítulos do livro, embora eles vão dar título às nossas mensagens, mas nós queremos ouvir o que Deus diz através da sua palavra. Queremos permitir que a Escritura, ela examine o nosso coração e nós queremos olhar na palavra de Deus e responder uma pergunta extremamente séria. O que é que realmente significa ser um cristão? A necessidade saiu de algumas das nossas reuniões de oração pela igreja e nós percebemos a necessidade de trazer a clareza para os irmãos. Eu quero dizer que na série inteira nós temos 3 objetivos principais. O primeiro é que nós queremos ajudar a cada membro da nossa igreja a examinar o seu relacionamento pessoal com o Senhor à luz da Escritura, não confiando em impressões subjetivas, em experiências do passado, nem algum tipo de tradição religiosa ou histórico familiar, mas de fato aquilo que Deus revela em sua palavra. Segundo objetivo que a gente tem em toda a série é fortalecer a segurança daqueles que realmente pertencem a Cristo, mostrando para vocês quais são os sinais de uma fé verdadeira, que de fato marca alguém como um cristão. E terceiro, nós queremos alertar aqueles que talvez estejam confiando em falsas seguranças, aqueles que não talvez gastaram tempo para avaliar a sinceridade da sua fé. Por fim, nós queremos como igreja crescer em maturidade a respeito do nosso relacionamento com o Senhor. E aí alguém deve me perguntar assim, mas pastor, por que falar sobre isso? Nós somos uma igreja, é claro que somos cristãos. Mas isso vem de alguns textos da Escritura. Porque a própria Bíblia é quem nos diz que é possível existir aquilo que eu chamo de auto-engano espiritual. Vai comigo para Mateus capítulo 7, esse evangelho que tem um dos nomes mais bonitos de toda a Escritura. Mateus capítulo 7, verso 22. Verso 21, melhor dizendo. Diz, eu estou lendo na versão NAA. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então esse versículo mostra uma pessoa que reconhece Jesus Cristo como Senhor e que com certeza não tem dúvida da sua salvação, estão convencidos que pertencem a Cristo, mas na verdade não têm um relacionamento com Ele. Estão completamente enganados a respeito daquilo que entendem de si mesmo. No mesmo evangelho, esse que tem um nome muito bonito ainda, no capítulo de número 25, olha lá comigo. Capítulo de número 25, versículo 30. Vamos olhar, na verdade, versículo 32. 25, 32. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Como o pastor separa a ovelha dos cabritos. Porá a ovelha à sua direita e os cabritos à sua esquerda. O rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o mundo, o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Porque estava nu,
tive fome e me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu fui forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão. Agora pula para o verso 41 aí. Então o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E aí, gente, o verso 44 mostra uma surpresa. Eles não esperavam serem lançados no inferno. Eles estão surpreendidos. Eles estavam andando, imagina aí o cenário, eles chegam lá, Jesus está lá diante das nações, ó. Aqui é a fila dos salvos, aqui é a fila dos crentes, dos ímpios, quem não crê, quem não rejeitou Jesus. Aí o ateu lá, o cara que realmente negou a Cristo, vixe, rapaz, vacilei, ó. Vou logo para essa fila aqui, que aqui eu já neguei a Cristo, eu fui rebelde, não segui os mandamentos. Só que aí tem esse cara. Pai, eu estou aqui, né, de boa lá, graças a Deus chegou o grande dia. Aí na hora de entrar, entrada não autorizada. E aí, o texto mostra que ele fica surpreso. Mas, Senhor, eu merecia esse lugar, eu vou entrar. O Senhor disse: não, você não vai entrar. Então, esses dois textos, eles mostram que é possível pessoas terem auto-engano a respeito da sua condição espiritual. E o meu papel aqui, junto com os outros pastores, é trabalhar isso com vocês, para que vocês sejam pelo menos conscientes da sua realidade. Aqui, irmãos, nós não estamos falando de pessoas que abertamente rejeitam a Jesus. O maior perigo é, na verdade, pensar que pertencemos a Jesus, quando, na verdade, nunca fomos transformados por Ele. Então, essa é a primeira razão, porque pessoas podem ter auto-engano. Por que eu estou ensinando sobre isso? Porque é possível o auto-engano. A segunda razão porque eu quero ensinar sobre esse tema é porque isso é um mandamento bíblico. O Senhor, por diversas vezes em sua palavra, Ele manda que nós nos examinemos a nós mesmos. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28. Você pode ler lá comigo, por favor? 1 Coríntios 11, abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 11, verso 28. Que cada um examine a si mesmo. Então, aqui dentro do contexto da ceia, o apóstolo Paulo orienta a igreja para que no momento em que eles vão participar da comunhão da mesa com o Senhor, cada um faça o autoexame. Aqui não é o pastor que deve examinar a vida de cada irmão, nem é um irmão examinar a vida do outro, mas cada um examine a si mesmo. Ainda em Coríntios, mas não a primeira, agora a segunda, no capítulo 13, versículo 5, nós temos um mandamento mais direto a respeito dessa realidade. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz o seguinte: examinem-se para ver se vocês realmente estão. Provem a si mesmo. Ou não reconhece que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que tenham sido todos reprovados. Então aqui há um mandamento, um segundo mandamento, para que nós examinemos a nós mesmos para saber: será que de fato eu estou na fé? Será que de fato eu sou um cristão? 2 de Pedro, no capítulo 1, versículo 10, nós também temos um reforço a esse mandamento. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior. Não é uma procura relapsa, mas é uma procura com empenho, com dedicação, com firmeza. Confirmar o quê? A vocação e a eleição de vocês. Saber se vocês de fato estão entre os eleitos de Deus. Não é? Porque, fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Então aqui, irmãos, é uma espécie de check-up da sua alma. Não é?
anualmente, aí dizem os entendidos, que nós precisamos fazer check-up para ver como é que está a nossa saúde, né? Como é que estão os nossos índices de triglicerídeos, colesterol e aquela coisa, né? Então imagine que nesse mês que entra, hoje nesse mês que entra, nós vamos fazer aí um exame da nossa alma, onde a real, o fator aí vai ser a palavra de Deus. Amém? Ao longo desse mês nós vamos olhar se o que você diz é suficiente para você ser salvo, se realmente é necessário o novo nascimento, qual é a relação entre pecado e conversão, o amor pelos outros realmente importa ou é uma coisa secundária? E finalmente, se é possível alguém ter certeza de sua salvação. Então essa é a tônica que nós queremos trabalhar, estou bem animado, espero que Deus a abençoe. Eu queria recomendar, para caso você queira se aprofundar, a leitura de 3 livros que nós estamos utilizando para fomentar categorias e nos ajudar a pensar. O primeiro é o título da série, Eu Mesmo Sou Cristão, de Mike McKindle. O segundo é de Dietrich Bonhoeffer, o alemão que escreveu sobre discipulado, ele que cunha aquele termo graça barata, que é muito conhecido, então se você quiser fazer uma leitura, eu imagino que tem na biblioteca. E o terceiro livro é o Evangelho segundo Jesus Cristo, de John MacArthur. Tá? Esses 3 livros são ferramentas para que, caso você queira se aprofundar e revisitar os temas que a gente tem pensado. Mas vamos para o sermão de hoje, o primeiro sermão de volta para Mateus capítulo 7. O título do sermão é Você não é um cristão apenas por dizer que é um. Amém? Vamos fazer a leitura do texto, do versículo 13 até o versículo 23. E então vamos orar e iniciar a exposição dessa noite. Assim diz a palavra de Deus: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que por ela entram. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Mas vocês os conhecerão, por acaso, pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de erva daninha? Assim toda árvore que produz bom fruto, toda árvore produz frutos bons, porém toda árvore má produz más frutos. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naqueles dias vão me dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos ao Senhor em oração? Senhor, Tua palavra está aberta, foi lida e será exposta aos nossos corações. Quero Te pedir, Senhor, clareza. Quero Te pedir que o Senhor ajude aos meus irmãos a refletirem a respeito da condição espiritual deles perante o Senhor. Pai, no final das contas, nós queremos desconfiar do nosso relacionamento contigo, para saber se genuinamente nós fomos transformados, se genuinamente nós Te amamos, para que a partir do nosso autoexame nós venhamos confirmar a nossa vocação e termos segurança da nossa salvação. Nos ajuda, Senhor Deus, ao longo dessa série, a eliminar do nosso meio toda falsa segurança de salvação e que o Senhor possa produzir transformação genuína na vida do Teu povo. Usa a Tua palavra por meio do Teu Santo Espírito, é o que eu Te peço. Amém, amém e amém. Irmãos, o texto que eu tenho diante de nós e na verdade os textos que li no Evangelho de Mateus foi proferido pelo próprio Jesus. É interessante pensar
como o pregador que mais falou sobre o inferno não foi nem Paulo, foi o próprio Cristo. Às vezes a gente pinta um Cristo que só prega amor e aceitação, um Cristo que aceita todo mundo, venha do jeito que está e fique do mesmo jeito. Mas ele disse que vai alguns rejeitar, ele vai jogar alguns no inferno, que foi preparado para os anjos e seu demônio antes da fundação do mundo. Então, meus irmãos, o Cristo que nós servimos, ele leva a sério o seu evangelho. E o texto que eu li, ele pode ser resumido para nós hoje. A grande ideia desse texto é que a verdadeira fé é revelada pelo caminho que nós seguimos, pelos frutos que produzimos e pelo relacionamento que nós temos com Cristo. 3 coisas muito simples para você que está anotando. Pelo caminho que nós seguimos, e esse, é claro, é o caminho estreito. Pelos frutos que produzimos, isso, é claro, são os bons frutos. E pelo relacionamento que temos com Cristo, para que nós possamos ouvir de Cristo: entrai-vos, eu te conheço, porque não praticamos a iniquidade. O meu objetivo aqui nesse sermão, de modo específico, é levar você, dar para você critérios para você avaliar a sua fé, para que você abandone qualquer falsa segurança de salvação, para que você possa afirmar: eu sou um cristão, porque eu escolhi o caminho estreito. Eu sou o cristão porque o Senhor produziu bons frutos em mim, e eu sou cristão porque eu amo a Jesus Cristo e com Ele eu me relaciono. A pergunta aqui não é somente será que eu sou salvo, mas qual é o fundamento da minha segurança espiritual. Eu queria então começar com você, olhando aí nos versículos 13 e 14. Você não é um cristão se você anda pelo caminho largo. O Senhor diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E aqui o texto já começa com um mandamento dizendo que nem todo caminho conduz à vida. Nem todo caminho vai dar em Roma. Não é? Como alguém disse que em Londres, toda estrada leva a Londres, na verdade. Não é? Então todo caminho leva ao céu. Algumas pessoas, elas acham que o mais importante é um coração sincero. Se a pessoa, ela tem uma adoração errada a Deus, mas ela tem aquela adoração sincera, livre de maldade, um coração puro, como se isso fosse possível, na nossa experiência, mas ainda que fosse, ela vai ser salva. Porque ela não precisa de Cristo, ela precisa de uma fé sincera. Porque é como se ela tem uma adoração errada, ela se prostra a um ídolo, mas Deus é tão misericordioso que a própria adoração dela ao ídolo, Deus converte essa adoração a Cristo. Mas o texto está dizendo isso, o texto está dizendo que não. Que só existe um caminho, que só existe a porta, e esse caminho é estreito. E quem permanece no caminho largo demonstra que ainda não pertence ao reino de Deus. Aqui Jesus faz um contraste entre o falso caminho e o caminho verdadeiro. O falso caminho tem a porta larga, muita gente entra. O caminho é espaçoso, ele é fácil, ele não é custoso, ele não envolve compromisso, não envolve sacrifício. E muitos entram por ele. Mas, tragicamente, é um caminho que conduz ao quê? A perdição. A perdição. De outro lado, o verdadeiro caminho, ele não é nem um pouco atrativo, meus irmãos. Primeiro, a porta é estreita. Já começa daí. E aí, se não fosse o bastante, se a porta ser estreita, o que já requer um certo sacrifício para entrarmos nela, o caminho também é o quê? É apertado. É estreito, é difícil. E o texto diz que poucos são aqueles que encontram esse caminho. Mas, em compensação, é esse caminho que conduz à vida. A estrutura do versículo 13, ela começa com um mandamento. Entrem pelo caminho estreito. E a razão para isso é porque, por mais que seja difícil, o caminho dele é um caminho de vida. O caminho de morte, que é fácil, ele é atrativo. Mas
ele conduz à perdição. E tem um alerta aqui, gente. Poucos o encontram. Eu fiquei imaginando um país como o Brasil, onde 80% da população brasileira afirma ser cristã. Se o caminho de fato é estreito, e tanto de desigualdade, o tanto de mazela que existe em terras tupiniquins, se de fato esses 80% andassem pelo caminho... Eu estou botando aqui católicos e protestantes, porque católicos também se acham cristãos. E eu, usando uma classificação social não teológica, eu vou colocar aqui só para vocês perceberem o impacto do texto. Como a afirmação de marcar numa pesquisa que é cristão não indica conversão genuína e não indica salvação. Tá certo? O texto é muito claro, irmãos. O caminho largo conduz à perdição. O caminho largo parece mais fácil, ele é mais natural, ele é mais aceito e ele é mais confortável. Eu vou já aprofundar o que aqui significa o caminho largo. Porque na cabeça de alguns o caminho largo seria talvez o ateísmo, mas não. Muitas vezes o caminho largo é o caminho da religião sem arrependimento. É o caminho do relacionamento com Deus sem transformação de vida. E aí dentro desse contexto, é possível sim você frequentar uma igreja. É possível sim você cantar louvores. É possível sim você conhecer versículos e participar de programações religiosas e continuar vivendo segundo os mesmos valores do mundo. E continuar andando como se você nunca fosse transformado. Eu trouxe aqui algumas situações que podem explicar o que é andar no caminho largo. Quando eu faço a obra de Deus para satisfazer a mim e não a Deus, é uma indicação de que eu estou andando no caminho largo. Quando eu faço as coisas no nome de Deus, que Ele nunca me pediu para fazer, é sinal que eu estou andando no caminho largo. Quando as minhas orações são sobre Deus fazer a minha vontade, sem nenhuma submissão a Ele, é sinal de que eu estou andando no caminho largo. Quando eu demonstro comportamento cristão para pessoas que são muito importantes, para que elas pensem bem de mim, para que elas olhem para mim e vejam que eu sou uma boa pessoa, eu estou andando no caminho largo. Quando me concentro em certos aspectos da palavra de Deus, alguns pontos teológicos, não porque eu estou comprometido com a verdade, mas porque são as coisas importantes para mim. Quando eu uso a verdade de Deus para julgar e desvalorizar outras pessoas, quando eu exagero as minhas realizações por Deus para sutilmente competir com outras pessoas, quando eu pronuncio, o Senhor me disse para fazer isso, mas na verdade, você deveria dizer assim, isso é o que eu acho que eu deveria fazer. Quando eu uso a Escritura para justificar aspectos pecaminosos da minha família, da minha cultura e do meu país, em vez de avaliar sobre o senhorio de Cristo. Quando eu me escondo atrás de conversas sobre Deus, desviando o holofote das minhas rachaduras interiores, das fragmentações da minha alma, para me tornar defensivo a respeito das minhas falhas. Quando eu aplico a verdade bíblica de maneira seletiva. Quando eu venho para a igreja para buscar a minha bênção. Quando eu venho para a igreja porque eu quero ter uma vida melhor. Quando eu venho para a igreja porque eu quero sair daqui me sentindo bem. Quando eu venho para a igreja porque eu quero encontrar um lugar legal para rever os meus amigos. Eu estou andando pelo caminho largo. Eu estou andando pelo caminho largo. Quando eu procuro uma igreja que melhor se atende àquilo que eu espero, não à palavra de Deus. Não é? A igreja que prega 7 passos para um casamento feliz, 5 passos para a mudança financeira. Isso você pode encontrar no chat GPT. Tá? 5 passos para uma vida mais saudável. E aí você vai vendo. Lugares onde os seus pecados não são confrontados. Lugares onde as suas inclinações, a sua maneira de viver, ela é endossada, porque as pessoas não querem lhe ferir nem lhe magoar. Se você está procurando essa experiência, é possível que você esteja andando
no caminho largo. Pense em um jovem cristão. Eu pensei aqui numa ilustração para trazer mais clareza aqui a respeito desse princípio. Ele está escolhendo com quem vai casar. Aí ele ora, Senhor, me direciona, conversa com os amigos, né? Ele diz para todo mundo, olha, eu desejo fazer a vontade de Deus, eu quero agradar a Deus nessa área da minha vida. Mas ao longo do processo, ele se apaixona por alguém que claramente não compartilha da sua fé. E nem do seu compromisso com Cristo, uma pessoa que tem um valor completamente distinto do dele. A palavra de Deus é clara, não vos botei em julgo desigual. Os conselhos das pessoas mais maduras para ele são claros. Os sinais são claros, mas ele continua avançando. Eu estou orando, porque no fundo, ele não está tentando descobrir a vontade de Deus. Ele está tentando encontrar uma maneira de justificar a própria vontade dele. Então ele começa a dizer, eu vou seguir aqui, mas ninguém pode me julgar, porque Deus conhece o meu coração. A pergunta que eu faço para quem diz essa afirmação, Deus conhece o meu coração, é a seguinte: isso não lhe assusta? Deus conhece as minhas intenções, e isso não lhe coloca em desespero? Porque aquilo que a mim está velado de vocês, e de vocês está velado de mim, está totalmente aberto aos olhos de Deus, os nossos pensamentos. Ou quem de nós aqui aceitaria que os meninos da mídia baixassem um chip e passasse no telão tudo o que você pensou do domingo passado até hoje, aqui no telão? Você tinha coragem? Você tinha coragem de mostrar para o seu cônjuge, em um vídeo, tudo aquilo que você pensou dele nessa semana? Ou o que você pensou sobre as outras pessoas? Vocês estão rindo, né? Estou rindo. Não. E a pessoa começa a dizer, Deus está me dando paz. Deus conhece o meu coração. Eu acho que Deus está abrindo uma porta. Mas a pergunta, ele não está procurando descobrir a vontade de Deus. Ele está procurando uma maneira de justificar a sua própria vontade. Então a pergunta que eu faço para você, você está disposto a obedecer o que Deus já disse, mesmo quando isso seja doloroso para você? A questão aqui não é um namoro, irmãos. É só um exemplo. A questão é quando a vontade de Deus conflita com o desejo do seu coração, fica evidente quem governa a sua vida. Se o seu desejo diz uma coisa e a vontade de Deus diz outra, e o desejo do seu coração prevalece, você não está sendo governado por Deus, portanto você não está andando no caminho estreito, você está andando no caminho largo. E se você faz isso, isso pode ser um sinal de que você ainda não entregou sua vida completamente a Jesus Cristo. Um outro exemplo que eu pensei é de um homem que dizia que queria servir a Deus. Ele orava, frequentava a igreja, participava de todas as programações, e sempre que alguém perguntava sobre os seus planos, ele respondia, eu estou buscando a direção de Deus para a minha vida. Então surgiu uma nova oportunidade de emprego. O novo emprego para esse homem significava ganhar mais dinheiro, melhorar o seu status e proporcionar mais conforto para a sua família. O problema é que inversamente oposto significava abandonar a igreja e abandonar o serviço do reino, inversamente aos seus dons. Ele não queria mais tempo para servir, então ele decide, E aí ele passa a não ter mais tempo para servir, não consegue mais participar da reunião de comunhão com os irmãos. A sua família é profundamente afetada espiritual, de modo que os seus filhos se rebelam contra o Senhor. Alguns irmãos tentam ajudar para refletir, mas ele já havia decidido. No final, ele aceitou a proposta, a fé esfriou, a comunhão desapareceu e o relacionamento dele com Cristo foi escanteado. O problema nunca foi o emprego, porque Deus deseja que nós ocupemos bons empregos, tenhamos mais conforto e status na mão de gente que ama a Deus é uma bênção. O problema é quem de fato lhe governa, suas decisões ou a vontade de Deus.
Meus irmãos, entrem pelo caminho estreito. Se você não está disposto a abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, da vontade do seu coração, quando elas conflitam com a palavra de Deus, isso pode ser um sinal que a sua alma não está bem com o Senhor, que você não foi nascido de novo. Eu queria aplicar isso para a sua vida dizendo o seguinte: o caminho largo aparece quando eu não estou disposto a mudar por Cristo. Talvez alguém imagine que o caminho largo seja uma vida de rebeldia, uma vida de bebedeira, né? Aquela coisa que a gente sempre roubar, fumar e matar. Pronto, quem faz isso está andando no caminho largo. Mas eu não. Mas Jesus, quando a gente lê no Sermão do Monte, ele está dizendo que quando ele confronta a área da nossa vida, nós respondemos: Senhor, isso já é demais. Jesus diz: perdoe 70 vezes 7. Aí você diz: não, eu sou nem besta. Uma vez eu me calo, 2 vezes ainda vai, 70 vezes 7, isso é coisa de otário. Jesus diz: amem os seus inimigos. Aí alguém diz assim: não dá não, essa pessoa passou dos meus limites, ela é uma pessoa tóxica, eu preciso primeiro me amar. Eu preciso primeiro estar bem comigo mesmo. E se eu ficar perto dessa pessoa que é uma inimiga, eu não vou conseguir ter saúde o bastante. Já é demais. Eu vou me afastar de quem me faz mal. Coisa linda, né? Isso é lindo. Até porque, se eu perdoei uma pessoa, não significa necessariamente que eu preciso me relacionar com ela. Eu só espero que aquele versículo não seja bíblico. Perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque Deus te perdoa, mas Ele diz assim: eu te perdoei, mas tu é tão ruim que eu não quero me relacionar contigo, não. Ele diz: eu te perdoo, tu é ruim, mas vem cá, meu filho, eu te amo a despeito da sua ruindade. Se você quer andar no caminho estreito, nós precisamos aprender a pagar o mal com o bem. Aí, gente, Jesus chega e diz assim: você vai ser roubado? Então, quando o cara te pedir a capa, faz o quê? Na minha cabeça é dar uma baiana, quebra o braço, mete a peia, porque bandido bom é bandido morto. Aí Jesus diz assim: ó, cara, quer me agradar? Dá também a capa. Você não tem noção quanto esse texto me inquieta. Porque eu tenho uma luta profunda no meu coração com aquela página bandido se dando mal. Toda vez que eu estou scrollando no Instagram aparece lá. E aí, irmãos, eu luto para mim não rir com bandido sendo, com a pessoa reagindo ao assalto. Eu sei que isso é uma coisa que não agrada a Deus. Mas isso é injustiça. Ele está fazendo uma coisa errada. Dá também a capa. Alguém diz: eu vou ser prejudicado. Eu não estou sendo chamado para ser besta. Aí eu diz assim: no dia que você levar uma tapa, faz o quê? É demais, não, aí também é demais. Nem correr eu posso. O da outra face não quer dizer que o Senhor está tirando de nós toda a possibilidade de autodefesa. Ele está tirando de nós a possibilidade de resguardar a nossa honra. O tapa na face tem muito a ver com humilhação. Então, quando alguém lhe humilhar, qual é a nossa posição natural? Alguém nos critica, qual é a nossa posição natural? É defesa. Não, mas porque não foi bem assim não, a história não. Da outra face. Mas eu tenho os meus direitos. Eu tenho a minha razão. O problema, irmãos, não é questão de comportamento aqui. O problema é quem tem a palavra final, quem governa a nossa vida, quem define o que é certo. Se for Jesus, vai ser muito mais difícil. E são poucos que vão entrar. Irmãos, eu já adorei, lado a lado, ombro a ombro. Eu já cantei, eu já preguei com pessoas que hoje negam a Cristo. Por favor, meus irmãos, enquanto eu orava ao longo das semanas pensando em vocês,
eu fiquei imaginando, Senhor, nós temos 230 e alguma coisa membros. Por favor, Senhor, usa essa série para trazer salvação genuína para o caso de alguém que ainda não te conhecer profundamente. Porque, irmãos, nós não estamos lidando com desafios da próxima semana. Eu não estou lidando com questões relacionadas à sua família. Eu estou lidando com o lugar onde você vai passar a sua eternidade. E foi o próprio Jesus Cristo, Criador do céu e da terra, que falou que o inferno é uma realidade eterna, cruel e dolorosa. Portanto, meu irmão, entre pela porta estreita. Só existe um Senhor. E ele diz, eu sou a porta, em outro texto. Venham a mim vocês, escutem os meus mandamentos e submetam, porque eu sei o que é melhor para vocês. Jesus tem autoridade para confrontar o seu orgulho, para mexer nos seus relacionamentos, para mudar os seus planos, para mexer no seu dinheiro, para corrigir os seus pecados. Ele tem autoridade para fazer o que quiser na sua vida. Isso é uma coisa boa. Lembra do escravo do Antigo Testamento? Se o Rajai me empresta um dinheiro e nós morássemos no Antigo Testamento, eu não teria como pagar. E assim, Rajai, cara, não tenho como pagar. Mas o que eu vou fazer? Eu vou me vender como escravo para ti. E aí, por 5 anos, eu vou trabalhar para ti de graça, você é teu escravo. Aí o Rajai está lá, aos 5 anos, papapá. Aí chega, no final dos 5 anos, o Rajai chega e diz assim para mim, Mateus, cara, quitamos, hoje é o último dia de serviço, está liberado. Aí eu paro e penso nos últimos 5 anos, quão maravilhoso foi conviver com o Rajai, todo dia. E aí agora eu vou dizer assim, Rajai, cara, eu queria te pedir um favor. Eu queria me oferecer voluntariamente como um escravo teu, porque você foi um Senhor tão bom, que para mim é um prazer ser o seu escravo, me submeter às suas ordens, porque todas as suas ordens foram boas para mim, você soube até o que era melhor para mim, mais do que eu mesmo. Olha, pois tá bom, lhe recebo. Marca a orelha e dizer, você agora é meu escravo. Quando a Bíblia diz que nós somos escravos de Cristo, é esse tipo de voluntariedade que ela está dizendo. Nós nos submetemos a um Senhor bondoso, e a autoridade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Dar outra face é bom. Não é? Perdoar 70 vezes 7 é bom, porque Jesus disse que é bom. Amém? Mas que meu coração pecaminoso lute contra isso. Segundo, o caminho largo aparece quando eu sigo Jesus apenas quando Ele concorda comigo. Enquanto eu tenho uma visão e Jesus está confirmando aquilo que eu penso, é eu e Jesus, chapa. É eu e Jesus. O que? Isso aí, nem se eu tomo amor para todo mundo, papapá. Agora, quando Jesus começa a ensinar umas coisas, tem uma piada antiga, posso contar? Fica para fins ilustrativos. O cara chegou na igreja, né? Embriagado. Aí falou assim, olha, essas mulheres que o marido chega em casa e fica reclamando ao invés de receber ele com amor e carinho, vocês precisam se arrepender. Aí o irmão lá embriagado disse assim, sermão bonito, sermão bonito. E esses filhos que não obedecem aos pais, que não ajudam os seus pais, que não se submetem à autoridade dos seus pais, vocês precisam se arrepender. Aí o cara, sermão bonito, sermão bonito. Aí o pastor, e esses homens cachaceiros que ficam bebendo e chegam em casa enchendo o saco da mulher e do filho, precisam se arrepender. Aí já começou a falar besteira. Cuidado para não se achar como essa pessoa. Enquanto Jesus está ali no viés de confirmação, eu estou lá, sermão bonito, aí Jesus falou, quem não entrar pela porta estreita vai para o inferno. Aí foi demais, aí, não, o inferno não existe. É uma invenção da religião para amedrontar as pessoas. O inferno não existe, é um meio de dominação social. Deixa eu dizer uma coisa, todo mundo aqui é livre para pensar assim.
Se você quiser pensar que o inferno é só um meio de manipulação social, você é livre. Você é livre. Você só não é livre para que, se ele for verdadeiro, lidar com as consequências dele. Amém? É fácil seguir Jesus quando os planos dão certo, quando as portas estão abertas, quando tudo faz sentido. Agora, o que Jesus nos chama para fazer, o verdadeiro discipulado, ele aparece quando Jesus chama para a gente ir por um caminho que nós não escolheríamos. Eu não escolheria esse caminho, mas o Senhor disse que é para mim por aqui, é para lá que eu vou. Eu não entendo. Eu não entendo, mas eu obedeço. O caminho largo é quando eu quero um Salvador, mas eu não quero um Senhor. É quando eu quero a proteção, eu quero as promessas de Cristo, eu quero o perdão que Cristo tem para me oferecer, mas eu não quero alguém que diga a maneira como eu organizo os meus dias. Eu não quero alguém que diga como eu organizo as minhas finanças. Porque Jesus já me deu o perdão, está bom demais. Ele não precisa dar nenhum princípio para me gastar meu dinheiro. O meu dinheiro é meu, o meu carro é meu, o meu filho é meu, a minha família é minha, o meu tempo é meu. Eu vou fazer aquilo que é importante para mim. De Jesus eu não quero a ordem, eu quero o perdão, as promessas. Ele não vai estar comigo todos os dias? Ele não disse que quando eu estiver cansado e sobrecarregado, Ele vai me aliviar? É isso que eu quero, está bom demais. Mas nós precisamos de um Senhor, não somente de um Salvador. Segundo ponto, você não é cristão se sua vida não produz frutos. Ele diz no verso 15 ao 16, pelos seus frutos vocês os conhecerão. A fé verdadeira produz evidências visíveis de transformação. Certo? A salvação não é adquirida pelos frutos, mas os frutos são consequência de alguém que foi salvo. Jesus está dizendo aqui de duas realidades. De realidades que pessoas que se infiltram no meio, e elas vestem o quê? Roupa de ovelha. Não é? Roupa de ovelha. Mas, profundamente, elas são o quê? Lobos devoradores. E aí eu quero dizer para você, né, já falei, vou falar de novo, que o primeiro lobo que eu preciso ensinar vocês a se defenderem, quem é? Você mesmo. E o segundo sou eu. O segundo sou eu. Certo? Vocês têm o livre acesso a me criticarem. Escutem tudo o que eu falo e pesem pelo crivo da Escritura. Se eu falar algo que não condiz com a palavra, não sigam. Por isso que eu quero que vocês examinem o texto. Mas se eu falar alguma coisa que está condizente com a palavra, aí o problema não é mais entre você e eu, é você e Deus. Amém? Cuidado. Na aparência, são ovelhas, mas na realidade, são lobos. Não é? O texto diz, cuidado, cuidado. Uma árvore boa produz frutos bons e aparentes. Certo? Uma árvore má produz frutos podres. Aqui é a natureza espiritual verdadeira, irmãos. E a advertência é: tenham cuidado. Nem tudo o que parece é. A natureza verdadeira, ela não se revela todo dia. Ela se revela eventualmente. Alguém pode se fingir um cristão até para si mesmo. Entendeu? Mas o texto é muito claro que existe um juízo para quem faz isso. Árvore sem fruto. Jesus que está dizendo, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Uma pessoa pode conhecer a linguagem cristã, frequentar a igreja, participar de um ministério, demonstrar interesse espiritual, possuir conhecimento bíblico, ser um pregador usado por Deus. Pode fazer milagres, expulsar demônios, ressuscitar mortos, falar aquelas coisas que o pessoal gosta e tal, e ainda assim não ter
um relacionamento com o Senhor. Irmãos, mais profundo do que você orar pelo um defunto e ele ressuscitar, é você perdoar quem lhe feriu. Mais profundo do que você ter visões e experiências místicas, é você amar os seus inimigos, é você ser generoso, é você ser paciente, longânimo, é você ser alegre. Entende? Vivemos uma época em que pessoas avaliam sua espiritualidade por muitas coisas. Eu já tive em congressos que o pessoal diz assim: houve um grande mover de Deus aqui no nosso meio. Olhe quantas pessoas estão chorando. Aí depois que o irmão falou, isso era minha vez de pregar, né? Aí eu disse: irmãos, eu nunca vi na Bíblia nenhum lugar que choro era critério de avaliação, não. Eu já vi pessoas chorarem, se derramarem no domingo e na segunda-feira voltarem para a vida do mesmo jeito. E já vi pessoas que ficaram ali quietinhas no seu lugar, de braços cruzados, sentados, até cochilando, e saírem dali para se transformarem. Evidências externas, elas são superficiais para avaliar um fruto genuíno. Entendeu? Irmãos, existe tanta tristeza no mundo, se a métrica fosse o choro, eu acho que nós poderíamos nos organizar, contar tanta história triste, que vocês tinham lágrima para chorar o ano inteiro. História triste, eu tenho história triste do sertão, tem história triste de um colega da Índia, tem história triste de gente de um bocado de canto no mundo, que você, oh meu Deus, que coisa linda, emocionante, né? Eu podia botar vídeo aqui de soldado voltando da guerra. Eu choro toda a vida. Alguém já viu esses vídeos? Já? Soldado voltando da guerra, eu choro. O pastor Luiz chorou outro dia aqui com o vídeo do... Pronto. Ele podia botar vídeos que fazem chorar. Ou fazer rir. Vocês sabem que eu sou gaiato, poderia, né? Fazer vocês rirem. Mas o alvo não é esse, irmãos. O alvo não é esse. Não é termos experiência. O alvo é nós conhecermos profundamente o Deus que nós adoramos. E conhecer nós mesmos. Olha, um evento, uma demonstração prática de frutos podres. Alguém certa vez falou: a coisa mais trágica na minha vida foi que o meu pai, que a espiritualidade do meu pai e o seu fiel envolvimento com a minha igreja, com a sua igreja, teve pouco impacto sobre o seu casamento e sobre a atuação como pai. Ele era um líder dedicado, mas a maneira como ele agiu como pai, como marido e como empregado, espelhou mais a sua cultura familiar do que a sua vida com Cristo. A maneira como ele dava com o dinheiro, a maneira como ele dava com o trabalho, a maneira como ele dava diversos jeitinhos para poder sonegar impostos, para poder fazer várias coisas erradas, elas não tinham contato da fé dele com a vida dele. Ele cantava, ele ensinava, ele ministrava, mas ele não tinha bons frutos. Eu trouxe aqui alguns exemplos de frutos podres para você se avaliar, certo? Primeiro é a falsidade. Dizemos coisas na frente de uma pessoa e nas costas dizemos outra coisa sobre a mesma situação. Isso é um fruto podre. Fazemos promessas que não temos a menor intenção de cumprir. Contamos apenas meia verdade para evitar conversas difíceis. Isso é um fruto podre, que não mostra a transformação de Cristo em nossa vida. Agressividade. Criticamos facilmente. Atacamos as pessoas. Somos sarcásticos e irônicos. Nós gotejamos a nossa raiva de maneira sutil por meio de comentários indiretos, mensagens, stories no Instagram ou críticas disfarçadas de elogio. É o que alguns chamam de passivo-agressivo aqui. Outros exemplos de frutos podres. Passividade. Nós damos às pessoas o tratamento com o silêncio. Nós dizemos sim quando realmente queríamos dizer não. Isso é mentira. Entregamos os pontos, cedemos por medo de não sermos amados. Torcemos a nossa convicção, por medo de não sermos amados e aceitos. Evitamos conversas necessárias em busca da nossa paz mais do que da verdade.
e pelo afastamento. Nós evitamos algumas pessoas que geram algum incômodo. Nós mantemos distância, cortamos relacionamentos e nos afastamos em vez de buscar a reconciliação. E aí, quando há um problema, nós procuramos uma terceira pessoa para que eu possa desabafar, ao invés de conversar com quem eu realmente preciso conversar. Isso são exemplos de pessoas que não foram transformadas pelo Evangelho. São exemplos de frutos podres. Nenhuma dessas atitudes parece tão grave quanto o adultério, quanto a embriaguez, contra o homicídio, não é? Mas todas elas revelam algo profundo sobre nós. Muitas vezes nós continuamos reagindo a conflitos da mesma maneira que a pessoa no mundo lá fora faz. Nós não deixamos ser transformados pelo Evangelho. Examine os frutos da sua vida. Você está crescendo em amor? Você está crescendo em santidade? Você se arrepende? Você é uma pessoa tardia em irar-se? Você é uma pessoa que busca a reconciliação? Pare de esconder áreas na sua vida que Cristo deseja transformar, meu irmão. Não justifique a sua ira. Eu me irei porque você fez isso. Ou o seu orgulho, ou a sua amargura, a sua falta de perdão, a sua necessidade de controle. Entregue essas áreas a Cristo e viva como um crente. Finalmente, a última parte, você não é cristão se não for conhecido por Jesus. Ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A evidência final da sua salvação, para você saber se você realmente é um cristão, queridos, não é se você conhece a Jesus, mas se você por Ele é conhecido. Todo mundo no Brasil conhece, eu vou dizer todo mundo, não vou dizer 90%, 98% dos brasileiros conhecem a Jesus. Não é? Sabe que Ele morreu na cruz e ressuscitou. Isso é cultural. Se isso fosse o bastante para nos salvar, o Brasil era um país avivado. Mas nunca a taxa de divórcio foi tão grande, a taxa de analfabetismo foi tão grande. Corrupção é grande. A bancada evangélica entre os políticos do nosso país causa vergonha. Algumas posturas de alguns pastores no nosso país causam vergonha. Algumas posturas de líderes de igreja causam vergonha. Conhecer a Jesus não é a coisa mais importante, queridos. Mais importante é sermos por Ele conhecidos. Jesus nega, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Veja, é Jesus que está dizendo. Naquele dia, alguns apresentarão a defesa, eu expulsei demônios, eu fiz milagre. Jesus diz, eu nunca te conheci. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Saia de perto de mim. Eu não te conheço. Essa sessão mostra que nós precisamos de uma vida transformada. O maior perigo não é rejeitar Cristo, irmãos. O maior perigo é pertencer a Cristo. É pensar que pertenceu a Cristo quando nunca pertenceu. Algumas pessoas, eu li um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável, enquanto eu preparava essa série, um livro muito bom, inclusive, fica a recomendação também. E uma das coisas que ele mostra de uma espiritualidade doentia é quando a pessoa tem tempo para servir a Deus, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para estar com Deus. Então as pessoas dizem assim, se você não agir, Deus não vai trabalhar. As pessoas irão para o inferno se você não falar de Cristo. Tudo irá desmoronar se você não continuar sustentando as coisas. Isso revela ego, isso revela necessidade de aprovação, desejo de sucesso. E eu pensei em outras áreas da vida. Ele fala dessa parte mais ministerial, mas eu apliquei para outras áreas da vida. Pensei, por exemplo, na dona de casa. Acorda cedo, cuida dos filhos, organiza a casa, resolve problema, termina o dia exausta. E talvez passe semana sem parar para estar com Deus. Acordando antes do sol nascer, cumpre horários, bate metas. Mas não tem tempo para estar com o Senhor. O trabalhador, da mesma maneira, volta cansado para casa. Outra vez eu conversei com a pessoa, e aí, cara, está fazendo devocional? Ele, o que é devocional? Aí eu, elabora. Não, porque o meu devocional eu faço enquanto eu vou dirigir na moto. Eu vou dirigir na moto, vou conversando com o Senhor. Eu disse, macho,
Nem tu... Aí ele olhou, né? É mesmo, né? Eu disse, tu realmente acha que tem qualidade esse tempo? Na Bíblia diz orar sem cessar. Você precisa estar dirigindo, conversando com Cristo. Mas e o tempo de parar? Né? Já pensou Jesus, né? Não vou me retirar sozinho, não. Eu posso ir conversando com Deus enquanto eu ando pelo mar da Galileia, navegando no barco. Mas ele se retirava para estar sós com Deus. Ele parava tudo para ficar com Deus. Aqui não é contra você orar na moto, tá? Ore, mas não ore fazendo tudo. Ore sem cessar. Né? Mas tenha tempo com Deus. Pare tudo e tenha um tempo cujo foco principal da atividade é ler a Bíblia e meditar com o Senhor. Se você não tem isso, e aqui, gente, tem uma nuance interessante, certo? A nuance aqui não é você fazer isso, é você querer fazer isso. Existe uma diferença, entende? Eu estava vendo um caso de uma mulher que por muitos anos ela queria que o marido fosse com ela no mercantil. Mas alguns maridos não gostam deste evento, né, de ir ao mercantil com a esposa. E aí no dia que o marido foi, teve um quebra-pau lá e chamou o pastor, né? Aí o pastor chegou lá e tal. E aí o que aconteceu? Meu marido foi no mercantil comigo. Aí o pastor, não entendi. Você queria tanto tempo que ele fosse, agora no dia que ele vai tem um quebra-pau. O senhor precisava ver a cara dele. Aí estava lá com a cara emburrada. Aí ela disse assim, eu não queria só que ele fosse. Eu queria que ele fosse e amasse ter ido. Está entendendo? E fosse com prazer. E fosse com alegria. Eu não estou aqui, irmãos, querendo trazer um peso religioso para você e dizer assim, você precisa fazer devocional. Você precisa parar e fazer da sua atividade com Cristo um momento ali só você e do Senhor. Não é isso. É você ter prazer em fazer isso. Entende a diferença? Entende a diferença? Está claro? Um tem alegria, outro faz por obrigação. E aqui não é o ponto, certo? Outro ponto, o estudante faz prova, planeja futuro, busca carreira, mas corre o risco de construir uma vida inteira sem cultivar a intimidade com Cristo. De novo, o problema não é trabalhar, o problema não é estudar, o problema não é cuidar da casa. O problema é quando nós começamos a medir a nossa vida por aquilo que nós fazemos. Eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom responsável, sou um trabalhador responsável, sou uma pessoa honesta. Será que eu sou um membro fiel da igreja? Mas Jesus está perguntando assim, você caminha comigo? Porque é possível fazer todas essas coisas e não ter intimidade com o Senhor. Por isso, irmãos, para finalizar, eu quero dizer algumas últimas coisas. Avalie a sua vida perante o Senhor. Peça para um cristão maduro que caminha com você e que ele conhece profundamente, avaliar a sua vida. Se você acha que realmente eu sou um cristão, onde é que você vê frutos de conversão em mim? Irmãos, se engane sobre tudo, certo? Se engane sobre o seu time, se engane sobre a sua profissão, se engane sobre o seu partido político, mas não se engane sobre o seu estado espiritual, porque isso pode custar muito. Eu quero humildemente encorajar vocês nessa noite a avaliar se vocês realmente são salvos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos, ó Pai, ter da Tua graça para andar no caminho estreito, para Te obedecer, Senhor Deus, quando o Teu mandamento for de contra o desejo do nosso coração, que é mau, que é movido muitas vezes pelo pendor da carne. Senhor, nós queremos, ó Pai, produzir bons frutos, a longanimidade, a paciência, o amor. Nós queremos ser verdadeiros. Nos ajude, Senhor. Transforma a nossa alma. Seja conosco, Senhor. Derrama o Teu amor sobre nós, Senhor. Senhor, nos ajuda a Te amarmos sobre tudo, a fazermos do Senhor a nossa prioridade de tempo, de tudo, mas que isso não seja um peso, uma obrigação, um checklist a ser completado, mas seja a real ambição e paixão do nosso coração. Eu Te agradeço e Te peço em nome de Jesus.
Amém.